Rafael Sampaio nunca imaginou que 3 palavras murmuradas sem cuidado destruiriam o único momento de paz que teve em anos. Ele era o CEO que julgava tudo pela aparência, o milionário que achava que elegância se comprava com dinheiro, o homem que humilhou a costureira sem saber que ela estava ouvindo, até que a viu deslumbrante num baile beneficente e o ciúme destruiu todas as suas certezas. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Sampaio percebeu que estava sozinho apenas quando o silêncio do escritório ficou ensurdecedor. Eram 6 da manhã de uma quarta-feira e o vértice do segundo andar da Faria Lima já estava iluminado pelas luzes frias do ambiente, enquanto São Paulo ainda acordava lá embaixo. Ele olhou pela janela enorme que ocupava toda a parede oeste, a cidade se estendendo em camadas infinitas de concreto e vidro, e sentiu o vazio habitual apertar o peito. Aos 41 anos, Rafael tinha construído a Sampaio Empreendimentos do zero, construtora com patrimônio de 180 milhões, 300 funcionários, sede em um dos endereços mais caros da cidade. Sucesso pelos padrões de qualquer um, mas quando olhava ao redor do escritório todo branco, minimalista, impecavelmente projetado por um arquiteto premiado, tudo o que via era vazio. Móveis de design italiano, quadros abstratos caros nas paredes, uma mesa de mármore Carrara, onde seu notebook descansava sozinho. Nenhuma fotografia, nenhum objeto pessoal, nada que indicasse que um ser humano realmente trabalhava ali. Divorciado há 4 anos, Rafael aprendera a preencher o vazio com trabalho. Reuniões das 7 da manhã às 9 da noite, contratos revisados nos fins de semana, viagens para visitar obras onde mal conversava com alguém além do capataz. A ex-esposa, Helena, tinha dito na última discussão antes de assinar os papéis que ele era incapaz de ver pessoas. Só via utilidade. Na época, Rafael descartou aquilo como ressentimento. Agora, olhando para a cidade acordando, começava a se perguntar se ela não tinha razão. A secretária, Amanda, entrou às 7 em ponto, pontual como sempre, com a bandeja de café expresso e a agenda do dia impressa. Ela tinha 32 anos, era eficiente, discreta e trabalhava para ele há 3 anos. Rafael não sabia se ela tinha namorado, onde morava ou o que fazia nos fins de semana. Nunca perguntara. "Bom dia, Sr. Sampaio", ela disse, colocando a bandeja na mesa com movimentos precisos. "A entrega dos uniformes da recepção está agendada para as 10 da manhã. O ateliê da dona Irene confirmou. Rafael acenou com a cabeça, mal olhando para ela, os olhos já percorrendo os e-mails no celular. Ótimo. Qualquer outra coisa urgente? A reunião com os investidores foi remarcada para amanhã às 9, e o engenheiro da obra da Zona Leste precisa falar com o senhor sobre um problema na fundação." Rafael suspirou. Sempre havia problemas. Sempre havia algo exigindo sua atenção, sua decisão, sua energia. "Pede para ele vir às 2. Amanda anotou e saiu silenciosamente, fechando a porta de vidro com um clique suave. Rafael ficou sozinho novamente, o café esfriando na xícara enquanto ele mergulhava nos relatórios financeiros do trimestre. Números, sempre números. Lucros, margens, projeções. Tudo se reduzia a isso no final. As horas passaram numa sucessão automática de tarefas. Telefonemas, aprovações, decisões tomadas com base em planilhas e dados frios. Quando Amanda entrou novamente às 9h50 para avisar que a entrega dos uniformes estava chegando, Rafael estava revisando o contrato de um terreno no Morumbi, sublinhando cláusulas com uma caneta Montblanc que custara mais do que muitas pessoas ganhavam num mês. "A pessoa do ateliê está subindo, senhor." Rafael nem levantou os olhos. "Manda deixar com você. Confere se está tudo certo e libera o pagamento." Ela pediu para entregar pessoalmente e pegar uma assinatura do responsável. O protocolo exige.
Rafael suspirou impaciente. Estava no meio de uma análise complexa e não queria ser interrompido para algo tão trivial quanto receber uma caixa de uniformes. Tá bom, manda entrar. Ele continuou lendo o contrato, apenas vagamente consciente do som da porta se abrindo, de passos leves entrando no escritório. Uma voz feminina, jovem, educada, disse bom dia. Rafael murmurou uma resposta automática sem olhar, estendendo a mão para receber a prancheta com o protocolo. Foi quando levantou os olhos que a viu pela primeira vez. Cristiane Melo estava parada na frente da mesa dele, segurando uma caixa grande de papelão com o logo do ateliê da Dona Irene. Ela usava um avental de trabalho cheio de retalhos coloridos de tecido, o cabelo castanho preso com um lápis de alfaiate, dedos manchados de giz de costura. Tinha saído correndo do ateliê no Brás para fazer a entrega no horário. Ainda estava com a roupa de trabalho, sem tempo para se trocar. Aos 29 anos, Cristiane trabalhava há 7 anos no ateliê, recebendo 1.950 por mês, costurando uniformes corporativos, ajustes em roupas sociais, pequenos consertos que pagavam as contas dela e do pai doente. Ela colocou a caixa na mesa com cuidado, estendendo a prancheta para Rafael assinar. O protocolo, senhor. Só preciso da assinatura confirmando a entrega. Rafael olhou para ela de cima a baixo. O avental colorido manchado, o cabelo preso de qualquer jeito com um lápis, as mãos sujas de giz. Aquela mulher estava no escritório dele, um dos mais sofisticados da Faria Lima, vestida como se tivesse acabado de sair de uma oficina mecânica. O desdém foi automático, visceral, baseado em anos de julgar tudo e todos pela aparência. Ele virou-se ligeiramente para Marco, seu assistente que havia entrado logo atrás dela, e murmurou baixo, sem perceber que ela estava perto o suficiente para ouvir. Quem deixou entrar essa palhaça aqui dentro? As palavras saíram naturalmente, sem pensar, do jeito que Rafael sempre falava quando achava que ninguém relevante estava ouvindo. Mas Cristiane ouviu. Ela ouviu perfeitamente. A palavra palhaça ecoou dentro dela como um soco no estômago. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Cristiane conhecia aquele tom, aquele desdém disfarçado de comentário casual. Tinha ouvido variações disso a vida inteira, quando era criança e usava roupas doadas. Quando adolescente, trabalhava em loja de departamento e clientes ricas a tratavam como mobília. Quando adulta, entrava em prédios comerciais e seguranças perguntavam se ela estava perdida. Mas dessa vez doeu diferente. Talvez porque ela tivesse corrido tanto para chegar no horário, ansiosa para fazer um bom trabalho. Talvez porque secretamente tinha achado o escritório bonito quando entrara, tinha imaginado como seria trabalhar num lugar assim. Ou talvez simplesmente porque estava cansada de ser invisível para pessoas que achavam que valia era medida pelo corte da roupa. Cristiane não disse nada, não havia o que dizer. Simplesmente colocou a prancheta na mesa, esperou Rafael assinar com sua caneta cara, pegou o protocolo de volta e virou as costas. Caminhou até a porta com a coluna ereta, a cabeça erguida, recusando-se a dar a ele a satisfação de vê-la encolher. Marco abriu a porta constrangido, evitando olhar para ela. Cristiane entrou no elevador e só quando as portas de aço se fecharam, isolando-a do resto do mundo, o queixo tremeu. A garganta apertou, os olhos arderam, mas ela não chorou. Cristiane tinha aprendido há muito tempo a não gastar lágrimas com gente que não merecia. O elevador desceu pelos 22 andares em silêncio, e ela usou cada segundo para reconstruir a armadura que usava todos os dias. Quando as portas abriram no térreo, ela estava de volta ao controle, rosto sereno, passos firmes. Atravessou o lobby de mármore, passou pelos seguranças que mal notaram sua presença e saiu para o calor sufocante da Faria Lima. O sol do meio-dia batia violento no asfalto, o ar pesado de poluição e pressa. Cristiane parou na calçada por um momento, respirando fundo, sentindo a cidade pulsar caótica ao redor.
Depois, pegou o metrô de volta para o Brás, para o ateliê onde era vista, onde seu trabalho tinha valor, onde ninguém a chamava de palhaça. O que Rafael Sampaio não sabia, o que ele jamais poderia imaginar naquele momento de desdém casual, era que Cristiane Melo era muito mais do que uma entregadora de encomendas. Durante 5 anos, nas madrugadas, quando o pai finalmente dormia e o apartamento de 38.002 no Belém ficava silencioso, ela costurava criações próprias, vestidos com silhuetas dramáticas em tecidos populares reutilizados, peças que transformavam o comum em extraordinário. Ela comprava retalhos em liquidações na rua 25 de Março, garimpa tecidos esquecidos em atacados do Bom Retiro, misturava texturas impossíveis que de alguma forma funcionavam juntas. Suas mãos, aquelas mesmas mãos manchadas de giz que Rafael havia desprezado, criavam arte. Fernanda Alcântara, jornalista de moda do caderno Metrópolis da Folha de São Paulo, tinha descoberto o trabalho de Cristiane por acaso 3 meses atrás. Uma amiga tinha levado um vestido dela para um evento e Fernanda, com o olho treinado de quem cobria São Paulo Fashion Week há 10 anos, reconheceu o talento imediatamente. Ela procurou Cristiane, foi até o apartamento minúsculo no Belém, conheceu seu Benedito com Parkinson, avançado, sentado na cadeira de rodas, perto da janela, viu a máquina de costura velha, na mesinha improvisada, os tecidos organizados em prateleiras feitas com caixotes de feira, e escreveu um perfil pequeno, mas apaixonado, sobre aquela costureira que criava beleza em condições impossíveis. Foi graças àquele artigo que do conhecera. Luísa Fortuna, presidente do Instituto Renascer, a maior ONG de apoio à habitação social de São Paulo, procurou Cristiane com um pedido incomum. Luísa tinha lido o perfil na Folha enquanto tomava café numa manhã de domingo, tocada pela história daquela mulher que criava beleza apesar de tudo, e teve uma ideia. O baile beneficente Renascer acontecia todos os anos no Grand Hyatt da Avenida das Nações Unidas, reunindo a elite paulistana para arrecadar fundos. Era um evento onde vestidos caríssimos competiam por atenção, onde joias herdadas brilhavam sob lustres de cristal, onde aparências valiam mais que substância. Luísa queria mudar aquilo, queria fazer uma declaração. Então ligou para Cristiane e propôs que ela criasse o vestido de abertura do baile, a peça que a própria Luísa usaria ao subir no palco para o discurso inicial. Em troca do trabalho, insistiu que Cristiane comparecesse ao baile como convidada de honra. Cristiane resistiu por dias. Não tinha como pagar transporte adequado para um evento daquele porte. Não tinha sapatos que combinassem. Não tinha sequer roupa íntima apropriada para usar sob um vestido de festa. A vergonha de expor sua pobreza num salão cheio de milionários parecia insuportável. Mas Luísa não desistiu. Garantiu que providenciaria tudo, incluindo um segundo vestido que a própria Cristiane criaria para si mesma, usando os melhores tecidos do acervo do Instituto. Quando Cristiane finalmente aceitou, foi com a sensação de estar pulando de um precipício sem saber se havia rede de proteção embaixo. Ela trabalhou 3 semanas quase sem dormir. O vestido de Luísa foi criado em cetim azul petróleo com bordados em pedraria que simulavam constelações. Uma homenagem visual à ideia de que cada pessoa brilha com luz própria. O vestido para si mesma foi pensado e repensado dezenas de vezes. Cristiane queria algo que representasse quem ela era, de onde vinha, mas sem parecer tentativa desesperada de impressionar. Escolheu um tecido na cor borgonha profundo, quase vinho, comprado com parte do pagamento que Luísa insistiu em adiantar. O corte era impecável, trabalhado milimetricamente, ombros caídos que revelavam a clavícula sem exagero, cauda discreta que alongava a silhueta, cintura marcada que demonstrava a técnica refinada da costura. Era a elegância verdadeira, aquela que independe de preço, porque vem do domínio do ofício.
Nas noites anteriores ao baile, enquanto costurava os últimos detalhes sob a luz amarelada do abajur velho, seu Benedito observava da cadeira de rodas. As mãos dele tremiam incontrolavelmente por causa do Parkinson, mas os olhos permaneciam lúcidos, atentos. Ele via a filha criar magia com agulha e linha, transformando tecido comum em arte vestível. "Vai ficar linda, filha", ele disse numa quinta-feira à noite, a voz arrastada pela dificuldade de controlar os músculos da fala. "Você sempre foi linda, mas amanhã o mundo vai ver." Cristiane parou de costurar, os olhos enchendo de lágrimas, que ela piscou rapidamente para dispersar. Beijou a testa do pai, segurando aquelas mãos trêmulas entre as suas. "Tudo o que eu faço é por você, pai, para que um dia a gente tenha uma vida melhor." Seu Benedito sorriu, aquele sorriso torto que o Parkinson permitia. "Você já me deu a melhor vida, Cris. Só de ser sua filha, você já me deu tudo." Na noite do baile, Cristiane levantou antes do sol. Luísa havia enviado uma equipe de maquiagem e cabelo, algo que Cristiane jamais experimentara na vida. 3 mulheres invadiram o apartamento minúsculo com malas cheias de produtos caros, transformando a sala em estúdio improvisado. Cristiane sentou na cadeira de plástico da cozinha enquanto mãos habilidosas trabalhavam em seu rosto e cabelo. A maquiadora, uma mulher chamada Patrícia, de uns 40 anos, comentou surpresa ao ver a pele de Cristiane de perto. "Você tem uma pele incrível. Nem precisa de base pesada." Cristiane deu um sorriso tímido. "Nunca usei muita maquiagem. Não tenho dinheiro para isso." Patrícia parou por um segundo, olhando para ela através do espelho. Então fez algo inesperado. Aplicou a maquiagem de forma leve, realçando a beleza natural em vez de esconder sob camadas de produto. Destacou os olhos castanhos com sombra suave em tons terrosos. Deixou a pele respirar com apenas corretivo estratégico. Pintou os lábios num rosa nude que parecia a própria boca de Cristiane, só que melhor. O cabelo foi trabalhado em ondas soltas que caíam pelos ombros. 2 mechas finas presas atrás com grampos invisíveis. Simples, mas sofisticado. Quando Cristiane se olhou no espelho depois de pronta, não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Era ela, mas uma versão que nunca tinha tido permissão de existir. Bonita, não de forma gritante, mas de forma que chamava a atenção pela autenticidade. Ela vestiu o vestido borgonha com mãos trêmulas, Patrícia ajudando a subir o zíper nas costas. O tecido abraçou o corpo dela perfeitamente, porque Cristiane conhecia as próprias medidas de cor. Os sapatos que Luísa enviara eram escarpins de salto médio em nude, confortáveis o suficiente para usar a noite inteira. A bolsa pequena de mão combinava com o vestido. Quando ficou totalmente pronta, seu Benedito pediu que ela fizesse um giro completo na sala. Cristiane obedeceu, a cauda do vestido rodando elegante. "Meu Deus do céu!" Seu Benedito sussurrou, os olhos marejados. "Você está parecendo uma princesa, filha, uma princesa de verdade." Cristiane ajoelhou na frente dele, segurando as mãos trêmulas. "Não sou princesa, pai, sou costureira. E tenho muito orgulho disso." Seu Benedito assentiu, apertando as mãos dela com a força limitada que tinha. "Eu também tenho, mais do que você imagina." O motorista que Luísa enviou chegou às 7 da noite. Um homem educado de uns 50 anos, que tratou Cristiane com um respeito genuíno, abrindo a porta do carro como se ela fosse realmente importante. Durante o trajeto até a Avenida das Nações Unidas, Cristiane olhou pela janela, vendo a cidade passar. As ruas do Belém deram lugar às avenidas largas da Mooca, depois a Marginal Pinheiros, com seus prédios espelhados, refletindo o céu alaranjado do pôr do sol. São Paulo era linda daquele ângulo, vista de dentro de um carro confortável, sem precisar se espremer no ônibus lotado, sem sentir o cansaço do dia inteiro de trabalho. Por um momento, Cristiane se permitiu sonhar como seria viver sempre assim.
não precisando escolher entre pagar remédio do pai ou comprar comida, não precisando costurar até às 3 da manhã para complementar a renda, apenas existindo com dignidade e conforto. O Grand Hyatt erguia-se imponente na beira da marginal, todo iluminado, carros de luxo fazendo fila para deixar convidados na entrada. Cristiane sentiu o estômago revirar de nervosismo quando o motorista parou em frente ao tapete vermelho, estendido da porta até a calçada. Fotógrafos alinhados, flashes disparando, seguranças elegantes controlando o acesso. Era um mundo completamente alienígena. O motorista abriu a porta dela. Cristiane respirou fundo, colocou um pé para fora e então o outro. Levantou-se devagar, ajeitando o vestido. Os flashes começaram a disparar, não porque soubessem quem ela era, mas porque ela estava descendo de um carro no tapete vermelho e aquilo era fotografado automaticamente. Cristiane caminhou em direção à entrada com a postura ereta que anos carregando peso na cabeça durante a infância no interior tinham lhe dado. Entrou no lobby deslumbrante, pé direito altíssimo, lustres de cristal, mármore italiano cobrindo o chão e paredes. Seguiu as placas indicando o salão do evento, subindo pela escadaria central larga que se dividia em 2 lances curvos. Foi então, no meio da escada, que Luísa a viu e veio correndo encontrar, os olhos brilhando de emoção. Cristiane, você está absolutamente deslumbrante. Luísa a abraçou com cuidado para não amassar os vestidos. Elas desceram juntas o resto da escada e Cristiane finalmente viu o salão nobre onde o baile aconteceria. Era grandioso de forma quase intimidadora. Teto com afrescos pintados à mão, colunas gregas flanqueando as laterais, mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis, arranjos florais que custavam mais que o aluguel de Cristiane. Uma orquestra tocava música clássica suave num canto elevado. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. E as pessoas eram exatamente o que Cristiane imaginara. Mulheres em vestidos de grife, joias cintilando, cabelos perfeitamente arrumados. Homens em smokings e ternos sob medida, relógios caros nos pulsos, postura de quem estava acostumado a ser importante. Cristiane se sentiu completamente deslocada, mesmo vestindo o melhor trabalho que já havia criado. Porque não importava quão bonito fosse o vestido, ela sabia que não pertencia àquele mundo. Era turista temporária, num planeta de milionários. Luísa a apresentou para várias pessoas, sempre enfatizando que Cristiane era a talentosa costureira responsável pelo vestido da noite. As reações variavam. Alguns demonstravam interesse genuíno, faziam perguntas sobre o processo criativo, elogiavam o trabalho. Outros claramente não sabiam o que fazer com aquela informação. Sorriam educados e mudavam de assunto rapidamente. E havia aqueles cujos olhos percorriam Cristiane tentando calcular o preço de tudo, concluindo que ela era intrusa disfarçada. Fernanda Alcântara, a jornalista que escrevera o perfil, apareceu com um sorriso enorme. Cristiane, que alegria te ver aqui. E esse vestido é magnífico, você superou até minhas expectativas. Elas conversaram sobre moda, sobre os desafios de criar com recursos limitados, sobre como a indústria estava começando a valorizar sustentabilidade e reutilização de tecidos. Fernanda apresentou Cristiane para outros jornalistas, para blogueiras de moda, para pessoas que poderiam abrir portas. E pela primeira vez na vida, Cristiane sentiu o que era ser vista. Não como a costureira que ajustava bainhas, mas como a artista que criava. Foi quando ele entrou no salão. Rafael Sampaio chegou às 8h15, atrasado como sempre, vindo direto de uma reunião que se estendeu além do previsto. Ele havia comprado mesa no baile por 25 mil reais, não por bondade real, mas porque era esperado. Empresários do nível dele compravam mesas em eventos beneficentes, apareciam por uma hora, circulavam fazendo contatos úteis e iam embora.
Era parte da performance social obrigatória de quem tinha dinheiro e queria continuar tendo. Rafael entrou no salão nobre ajeitando o smoking que usara direto do escritório. O ambiente estava cheio, música tocando, conversas se misturando num burburinho constante. Ele pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passou, cumprimentou meia dúzia de conhecidos com apertos de mão, firmes e sorrisos automáticos. Estava entediado antes mesmo de chegar, socialmente presente, mas emocionalmente ausente, como sempre. Pensava em quantos minutos precisava ficar antes de poder ir embora sem parecer grosseiro. Calculava mentalmente os e-mails que ainda precisava responder quando chegasse em casa. Mal prestava atenção ao redor, até que a viu. Cristiane desceu a escadaria central do salão, vinda do mezanino, onde ficavam os banheiros. O vestido borgonha fluía ao redor do corpo dela enquanto descia os degraus, uma mão leve no corrimão, a outra segurando a pequena bolsa. O cabelo solto em ondas emoldurava o rosto. A postura ereta demonstrava confiança que vinha de dentro. Ela não caminhava tentando chamar atenção, simplesmente se movia com a certeza de quem sabia exatamente onde estava pisando. Rafael ficou parado, taça de champanhe esquecida na mão, completamente incapaz de desviar o olhar. Havia algo naquela mulher que o prendia. Não era apenas beleza física, embora ela fosse inegavelmente bonita. Era presença, era autenticidade. Era algo que ele não conseguia nomear, mas reconhecia instintivamente como raro. Ela desceu completamente a escada e foi recebida por Fernanda Alcântara e um homem que Rafael identificou como Dr. Augusto Pinheiro, arquiteto renomado, solteiro mais cobiçado da elite paulistana. O fotógrafo do evento pediu que os três posassem juntos. Cristiane sorriu, natural e relaxada, ficando no meio enquanto o flash disparava múltiplas vezes. Augusto disse algo que a fez rir, uma risada genuína que ecoou suave mesmo com toda a música. E Rafael sentiu algo que não reconhecia há anos. Ciúme físico, quase doloroso, contraindo o peito, acelerando o coração. Era absurdo. Ele nem conhecia aquela mulher. Não sabia o nome, de onde vinha, o que fazia ali, mas a ideia dela rindo com Augusto, posando ao lado dele, sendo fotografada como se formassem um par, despertou algo primitivo e irracional. Rafael virou-se para Marco, seu assistente que o acompanhava ao evento. "Descobre quem é aquela mulher", disse baixo, indicando Cristiane com um movimento mínimo de cabeça. A do vestido vermelho descendo a escada. Marco seguiu o olhar, localizou Cristiane. "Já volto." Ele se afastou discretamente, aproximando-se de um dos organizadores do evento que conhecia. Rafael ficou ali, fingindo ouvir uma conversa sobre mercado imobiliário que acontecia ao lado, mas com toda a atenção voltada para Cristiane do outro lado do salão. Observou como ela conversava, gesticulava suave com as mãos, como inclinava a cabeça ao ouvir, como sorria de forma que iluminava o rosto inteiro. E então, algo nela pareceu familiar. A forma como segurava a taça de champanhe, delicada mas firme. O jeito como ajeitava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Algo que ele não conseguia identificar, mas incomodava como lembrança na ponta da língua. Marco voltou alguns minutos depois, discreto. Rafael afastou-se do grupo de conversas, levando o assistente para um canto mais reservado, perto de uma das colunas. E então, quem é ela? Cristiane Melo, costureira. Foi ela quem criou o vestido que a doutora Luísa Fortuna está usando hoje. Pelo visto, é convidada de honra por causa disso. Costureira. A palavra ecoou dentro de Rafael. E então, a ficha caiu com força devastadora. O avental cheio de retalhos coloridos, o cabelo preso com um lápis, as mãos manchadas de giz. A mulher que ele tinha chamado de palhaça na semana passada. A mulher que ele tinha humilhado sem pensar duas vezes. A costureira que entregou os uniformes no escritório dele. Era ela. Rafael sentiu algo gelar dentro do peito,
depois esquentar rápido demais. Vergonha, mortificação, horror pela própria grosseria. E ao mesmo tempo uma confusão total, porque como aquela mulher do avental sujo era a mesma deslumbrante criatura que descia a escadaria como se tivesse nascido para estar ali. Ele a havia julgado completamente errado. Havia olhado para ela e visto apenas a roupa, apenas a aparência desleixada e concluído que ela não tinha valor. Mas estava olhando para ela agora, e tudo o que via era elegância verdadeira, aquela que não se comprava em loja de grife, que vinha de dentro. Rafael tentou se aproximar durante o jantar. As mesas estavam organizadas em semicírculo ao redor de uma área central, onde haveria apresentações depois da refeição. Ele identificou onde Cristiane estava sentada, na mesa principal ao lado de Luísa Fortuna, Fernanda Alcântara e o maldito Augusto Pinheiro, que não parava de fazer ela rir. Cada risada era como agulha espetando Rafael. Ele tentou circular casualmente na direção deles, mas sempre havia alguém interceptando, querendo falar sobre negócios, fazer convites para reuniões, comentar sobre obras em andamento. Rafael respondia automaticamente, sorriso profissional no rosto, mas mente completamente focada naquela mulher que ele precisava abordar sem saber como. O jantar foi servido em 3 tempos. Entrada de carpaccio de salmão com alcaparras. Prato principal de filé ao molho madeira com purê de batata trufado e legumes grelhados. Sobremesa de petit gâteau com sorvete de creme. Tudo impecável, tudo caro, tudo sem gosto para Rafael, que mal tocou na comida. Observou Cristiane do outro lado do salão, viu como ela conversava animadamente com os outros na mesa, como cortava a carne com movimentos precisos, como degustava o vinho que o sommelier servia com expressão de quem estava experimentando algo novo e apreciando genuinamente. Ela parecia confortável ali, pertencente, nada na postura dela sugeria deslocamento. E isso só aumentava a admiração e vergonha misturadas que Rafael sentia, porque ele tinha olhado para ela dias atrás e decidido em 3 segundos que ela não valia nada. Tinha julgado baseado apenas em aparência e estava provado absolutamente errado. Quando finalmente conseguiu se aproximar após a sobremesa, foi porque Cristiane levantou-se da mesa e caminhou até a varanda externa que cercava o salão. Rafael a seguiu, coração batendo mais rápido do que deveria. A varanda estava menos movimentada, algumas pessoas fumando, outras apenas apreciando a vista da marginal iluminada e os prédios ao redor. A brisa noturna era agradável, carregando o cheiro do rio Pinheiros misturado com perfumes caros. Cristiane estava perto da balaustrada, olhando para a cidade, a cauda do vestido bordô balançando suave com o vento. Rafael aproximou-se devagar, ensaiando mentalmente o que dizer. Todas as palavras pareciam inadequadas. Como pedir desculpas por humilhação gratuita? Como explicar que ele era um idiota que julgava pessoas pela aparência? Ele parou a poucos metros dela, limpando a garganta. Não nos apresentamos formalmente. Sou Rafael Sampaio. Cristiane virou-se e no momento em que os olhos dela focaram nele, Rafael viu o reconhecimento. Viu também algo endurecer naquela expressão anti-serena. Ela o encarou por 3 segundos que pareceram eternos. Quando falou, a voz saiu baixa, controlada, mas carregada de algo afiado. Sei quem você é. Você me chamou de palhaça na semana passada. O silêncio que se instalou foi absoluto, apesar do burburinho do salão atrás deles. Rafael sentiu o chão desaparecer sob os pés. As palavras dele, aquelas palavras estúpidas e cruéis, voltando como bumerangue. Augusto Pinheiro, que estava a poucos passos conversando com outro homem, parou no meio da frase e ergueu a sobrancelha, claramente tendo ouvido. Rafael ficou sem resposta pela primeira vez em anos. Ele sempre tinha respostas, sempre sabia o que dizer em qualquer situação de negócios, qualquer confronto profissional. Mas ali, naquela varanda, diante daquela mulher que ele tinha ferido sem pensar,
Não tinha palavras. Cristiane virou-se de volta para a vista da cidade, deixando claro que a conversa tinha acabado antes mesmo de começar. Rafael ficou parado por mais alguns segundos, depois recuou, sentindo olhares curiosos de quem tinha presenciado a cena. Voltou para o salão com vergonha, queimando o rosto. Sensação de ser pequeno, menor do que qualquer valor na conta bancária. Nos dias que se seguiram, Rafael não conseguiu tirar Cristiane da cabeça. Trabalhava mecanicamente, assinava documentos sem ler direito, participava de reuniões sem realmente estar presente. Marco notou a distração, mas não comentou. Amanda organizava a agenda, tendo que repetir informações múltiplas vezes. Rafael pesquisou sobre ela, descobriu o artigo da Folha, leu sobre os anos trabalhando no ateliê no Brás, sobre o pai com Parkinson avançado, sobre as criações feitas com tecidos reutilizados nas madrugadas do apartamento de 38mm2 no Belém. Leu que ela ganhava 1.950 por mês, menos do que ele gastava num jantar qualquer. E ela tinha criado aquele vestido deslumbrante, tinha se portado naquele baile com elegância que metade das mulheres ricas ali não conseguiam ter mesmo com todo o dinheiro do mundo. Rafael percebeu algo doloroso. Ele tinha tudo e era vazio. Ela não tinha quase nada e era inteira. Na quarta-feira, 5 dias após o baile, Rafael fez algo impulsivo. Encomendou um arranjo enorme de flores, rosas brancas e lírios, e mandou entregar no ateliê da dona Irene. No bilhete, escreveu à mão: Cristiane, peço desculpas pelo comentário grosseiro e injusto. Foi imperdoável. Rafael Sampaio. As flores voltaram no mesmo dia. O entregador disse que a moça aceitou, olhou o cartão e devolveu tudo com um post-it colado. Rafael abriu o bilhete com mãos trêmulas. A caligrafia era a mesma do protocolo de entrega que ela tinha trazido, redonda e cuidadosa. Flores não apagam palavras. Se quiser se desculpar, venha pessoalmente e traga um pedido de trabalho. Meu ateliê aceita parcerias de uniformes corporativos com preço justo. Rafael ficou olhando para aquele post-it por longos minutos. Ela não queria flores, não queria gesto vazio. Queria dignidade, queria reconhecimento do trabalho dela, queria respeito. E ele ia dar isso. Na sexta-feira pela manhã, Rafael cancelou todas as reuniões do dia e pegou o carro em direção ao Brás. Havia anos que não ia àquela região, desde antes de fundar a Sampaio Empreendimentos. O Brás era outro mundo. Ruas estreitas, cheias de lojas de tecidos, atacados de roupas, movimento frenético de pessoas carregando sacolas enormes, camelôs vendendo de tudo nas caladas, cheiro de comida de feira misturado com suor e tecido novo. Rafael estacionou num estacionamento pago e caminhou os 2 quarteirões até o endereço que tinha anotado. O ateliê da dona Irene ficava no 2º andar de um prédio comercial velho, mas bem conservado. Fachada de azulejos azuis desbotados, porta de vidro com adesivos de cartões aceitos. Rafael subiu pela escada estreita, o som de máquinas de costura ecoando conforme aproximava. No 2º andar, uma porta aberta revelava o ateliê. Espaço amplo, iluminação natural, vinda de janelas grandes, 6 máquinas de costura em fileiras, tecidos empilhados em prateleiras organizadas por cor, manequins com peças pela metade espalhados, 3 mulheres trabalhando concentradas. E Cristiane, de pé junto a uma mesa grande cortando tecido azul marinho com uma tesoura profissional enorme. Ela usava calça jeans, blusa branca simples, avental igual ao que usava quando foi ao escritório dele. O cabelo estava preso num coque, óculos de grau no rosto. Parecia completamente à vontade no ambiente onde pertencia. Dona Irene, uma senhora de uns 65 anos, cabelos brancos presos em coque e óculos pendurados numa corrente, foi quem o viu primeiro. Pois não, moço. Posso ajudar? As outras mulheres pararam de trabalhar, olhando curiosas. Cristiane levantou os olhos, viu Rafael parado na porta de terno e gravata, completamente deslocado naquele ambiente, e a expressão dela não mudou.
Apenas pousou a tesoura devagar e esperou. Vim falar com a Cristiane, Rafael disse, a voz saindo mais insegura do que pretendia. Se ela puder me receber. Dona Irene olhou para a Cristiane, que assentiu levemente. Cris, recebe o rapaz na salinha dos fundos. Cristiane limpou as mãos no avental e caminhou até uma porta lateral. Rafael a seguiu, consciente dos olhares das outras funcionárias, acompanhando cada movimento. A salinha era minúscula, mais um depósito de tecidos organizado com uma mesinha e 2 cadeiras de madeira velhas. Cristiane ficou de pé, braços cruzados, esperando. Rafael fechou a porta atrás de si, de repente sentindo o espaço ainda menor. Eu vim pedir desculpas, começou, forçando-se a olhar direto nos olhos dela. De verdade. O que eu disse foi imperdoável. Cristiane não respondeu imediatamente, apenas o estudou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através de todas as defesas. Por que você disse aquilo? Ela perguntou finalmente. Por que olhou para mim e decidiu que eu não valia respeito? Rafael engoliu em seco. A pergunta era direta, merecia resposta honesta. Porque eu sou um idiota que julga tudo pela aparência. Porque passei anos rodeado de gente que valoriza apenas o exterior e esqueci que isso não é o que importa. Porque olhei para você e não vi quem você realmente era. Cristiane permaneceu imóvel, mas algo na expressão suavizou minimamente. E agora? Agora vi você no baile. Vi o vestido que criou, a forma como se porta. Li sobre você, sobre seu trabalho, e percebi que cometi um erro terrível. Rafael deu um passo à frente. Eu quero me desculpar de verdade. E quero fazer o pedido que você sugeriu. Quero contratar o ateliê para fazer o fardamento completo da Sampaio Empreendimentos. E vou pagar preço justo, o que você determinar. Cristiane o encarou por longo tempo, processando. Não quero caridade, ela disse baixo. Não é caridade, é negócio. Eu vi a qualidade do trabalho nos uniformes da recepção. São impecáveis. Quero expandir isso para todos os setores da empresa. Ela mordeu o lábio pensando. Finalmente descruzou os braços. Senta. Rafael sentou na cadeira desconfortável de madeira. Cristiane sentou-se frente a ele, pegando um caderno e caneta da mesinha. Quantos funcionários? 300. Cristiane ergueu as sobrancelhas. Surpresa. É um contrato grande. Suas mãos valem a pena? Rafael assentiu. Vale. E eu pago metade adiantado, outra metade na entrega. Cristiane fez contas rápidas no caderno. Rafael observou as mãos dela escrevendo. Aquelas mesmas mãos que criavam beleza. 8.000 mensais, ela disse finalmente. Para fardamento completo de 300 funcionários com renovação semestral. Fechado. A resposta saiu tão rápida que Cristiane piscou surpresa. Você nem negociou. Não preciso. Sei que é justo. Cristiane o estudou com aqueles olhos penetrantes. Está bem. Vou preparar o contrato formal e envio para a análise do seu jurídico. Rafael assentiu. Mas havia algo mais que precisava dizer. Algo além de negócios. Cristiane, sobre o que eu disse, eu realmente sinto muito. Você não merecia aquilo. Ninguém merece. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, a voz mais suave, mas ainda firme. Você machucou, não vou mentir, mas aceito o pedido de desculpas. E agradeço pelo contrato, desde que fique claro que é trabalho, não favor. É trabalho, Rafael garantiu, e vai ser tratado profissionalmente. Eles ficaram sentados ali por mais alguns segundos, algo no ar entre eles, tenso, mas não desconfortável. Finalmente, Cristiane levantou-se, sinalizando que a conversa tinha acabado. Rafael se levantou também, estendendo a mão. Ela hesitou apenas brevemente antes de apertar. O toque foi firme, profissional, mas Rafael sentiu eletricidade naquele contato simples. Obrigado por me receber, ele disse. Cristiane assentiu. Vou enviar o contrato na segunda. Rafael saiu do ateliê, sentindo algo estranho no peito. Não era alívio exatamente. Era algo mais complexo. Era o começo de uma consciência de que talvez precisasse mudar muito mais do que apenas como tratava funcionários. Talvez precisasse repensar quem ele era por completo.
Nas semanas seguintes, Rafael voltou ao ateliê mais vezes do que os contratos exigiam. Sempre havia uma desculpa. Precisava aprovar tecidos, discutir detalhes de corte, verificar amostras de bordados para os uniformes da gerência. Dona Irene e as outras costureiras notavam, trocavam olhares cúmplices quando ele aparecia, mas não comentavam. Cristiane fingia não perceber, mantinha tudo estritamente profissional. Mas havia momentos. Momentos quando ela explicava a diferença entre um tipo de costura e outro. Os dedos traçando as linhas no tecido com paixão evidente na voz. Momentos quando Rafael fazia uma pergunta genuína sobre o processo e ela se animava, falando sobre pontos invisíveis, sobre como o caimento dependia do corte no viés, sobre a importância de respeitar o tecido. Nesses momentos, Rafael via não apenas a beleza física dela, via a inteligência, a dedicação, o amor pelo ofício, e se apaixonava um pouco mais a cada vez. Ele não resistiu. Tentou no início, consciente de que ela era mais jovem, que vinha de mundo diferente, que tinha todo o direito de nunca perdoá-lo completamente. Mas resistir era inútil quando tudo nela o atraía. A forma como mordia o lábio, concentrada ao costurar. O jeito que afastava mechas de cabelo do rosto com o dorso da mão segurando tesoura. A risada ocasional quando Dona Irene contava histórias sobre clientes difíceis. Rafael se pegava esperando os dias em que tinha desculpa para ir ao Brás, e nos dias que não tinha, inventava. Foi numa quinta-feira, quase um mês após o contrato ser assinado, que Rafael finalmente reuniu coragem. Cristiane estava mostrando os primeiros protótipos dos uniformes, manequins alinhados com camisas sociais e calças sob medida. Ela explicava os ajustes que ainda pretendia fazer, sempre buscando perfeição. Rafael mal ouvia, apenas observava como ela se movia entre os manequins, ajeitando golas, alisando costuras. Quando ela terminou, ele fez a pergunta que ensaiara mentalmente durante dias. Você já almoçou? Cristiane parou, virando-se para encará-lo com expressão confusa. Como? Já é 12:30. Queria saber se você já almoçou, Rafael repetiu, o coração batendo mais rápido. Porque se não, gostaria de te convidar para almoçar comigo. Para discutir os protótipos, ele acrescentou rapidamente, covardemente. Cristiane o estudou por longo momento, claramente avaliando. Finalmente assentiu. Ainda não almocei. Pode ser. Eles caminharam pelas ruas do Brás até um restaurante simples que Cristiane conhecia. Lugar de comida caseira frequentado por comerciantes da região. Mesas de fórmica, cadeiras de plástico, ar-condicionado barulhento, mas cheiro maravilhoso de tempero de verdade. Rafael não entrava num lugar assim há anos. Sempre almoçava em restaurantes executivos caros, onde o ambiente era mais importante que a comida. Sentaram-se numa mesa perto da janela que dava para a rua movimentada. A dona do restaurante, uma senhora robusta de avental florido, veio anotar o pedido sem cardápio. Cristiane pediu o prato do dia, frango assado com quiabo e angu. Rafael pediu o mesmo, confiando no julgamento dela. Quando a comida chegou, fumegante e generosa, Rafael provou e sentiu algo que não esperava. Saudade. Saudade de uma época que mal lembrava, quando comida tinha gosto de casa, de afeto, de simplicidade. Aquele frango era temperado com cuidado, o quiabo refogado com alho e cebola na medida certa, o angu cremoso e reconfortante. Estava delicioso, ele disse, e era verdade absoluta. Cristiane sorriu e era um sorriso genuíno dessa vez, sem barreiras profissionais. Dona Sônia cozinha melhor que qualquer restaurante chique. Aqui é onde a gente vem quando quer comida de verdade. Eles conversaram enquanto comiam. Rafael perguntou sobre o pai dela e Cristiane compartilhou que seu Benedito estava tendo mais crises ultimamente, os tremores piorando, a dificuldade de fala aumentando. Havia tristeza na voz dela, mas também aceitação.
Ela sabia que a doença era degenerativa, que só pioraria. Mas ainda tinha gratidão por cada dia que ele estava lúcido, presente, capaz de sorrir quando ela contava sobre o trabalho. Rafael falou sobre a própria família, algo que raramente fazia. Os pais em Campinas, que ele visitava 2 vezes por ano por obrigação. A irmã mais nova, morando em Londres, com quem mal mantinha contato, além de mensagens de aniversário. A ex-esposa, que casara novamente e tinha um filho agora, construindo a família que Rafael nunca conseguiu dar a ela porque estava sempre trabalhando. Pela primeira vez, Rafael verbalizou em voz alta o que sempre soubera no fundo, que tinha trocado vida real por simulacro de sucesso, que tinha apartamento caríssimo, onde não morava realmente, apenas dormia entre compromissos, que tinha a conta bancária cheia e a agenda vazia de coisas que importavam. Cristiane ouviu sem julgar, e aquilo significava mais do que ela imaginava. Todos na vida de Rafael tinham opiniões sobre suas escolhas. A ex-esposa o acusava de ser workaholic. Os pais cobravam netos que ele não dava. O sócio insistia que ele precisava viver mais. Mas Cristiane apenas ouvia, e no silêncio dela havia compreensão. Quando terminaram de comer e a dona Sônia trouxe café em xícaras pequenas de vidro, Rafael se pegou, não querendo que aquele momento acabasse. Queria continuar sentado ali, naquele restaurante simples, conversando com aquela mulher que o fazia sentir visto de verdade. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" ele arriscou. Cristiane tomou um gole do café forte, considerando. "Pode. Por que você aceitou o contrato? Depois do que eu disse, tinha todo o direito de recusar." Cristiane pousou a xícara, os dedos traçando a borda do vidro. "Pensei em recusar, confesso. Meu primeiro instinto foi mandar você de volta. Mas eu lembrei de uma coisa que minha mãe dizia antes de morrer. Ela era lavadeira, pegava roupa das casas grandes do bairro e lavava no tanque. As pessoas a tratavam como invisível a maior parte do tempo. Mas minha mãe dizia que a gente não pode deixar a pequenez dos outros determinar nosso tamanho. Que se recusamos oportunidades por orgulho, a gente só se machuca mais." Rafael sentiu aquelas palavras como soco no estômago. A pequenez dos outros. Era exatamente isso que ele tinha demonstrado. Pequenez disfarçada de superioridade. Sua mãe era sábia. Cristiane sorriu, mas era sorriso triste. Era. E eu tento viver como ela ensinou. Não desperdiçar chances por causa de gente que não vale a pena, mesmo quando dói. "E eu?" Rafael perguntou baixo. "Ainda sou gente que não vale a pena?" Cristiane o encarou por longo momento. "Ainda estou decidindo", ela respondeu com honestidade brutal e gentil ao mesmo tempo. Rafael começou a mudar, não de forma calculada para impressioná-la, mas porque simplesmente não conseguia mais ser quem era antes. Passou a prestar atenção nos funcionários da Sampaio Empreendimentos. Aprendeu o nome das recepcionistas que trabalhavam há anos e ele nunca notara. Perguntou ao segurança sobre o filho que estudava engenharia. Agradeceu a Amanda não apenas pela eficiência, mas por estar sempre presente mesmo quando ele era distante. Pequenas mudanças que revelavam atenção ao humano, não apenas ao funcional. Ele também começou a sair do escritório mais cedo, não para ir direto para casa, mas para caminhar pelas ruas, observar a cidade que construía prédios, mas raramente via os moradores. Sentava em bancos de praça no fim de tarde, observando crianças brincarem, vendedores ambulantes trabalharem, casais passearem. São Paulo era diferente vista daquele ângulo, menos impessoal, mais viva. E todas essas mudanças, consciente ou inconscientemente, tinham a ver com Cristiane, com a forma como ela via o mundo, valorizando o simples, respeitando o trabalho honesto, encontrando beleza onde ele só enxergara invisibilidade antes. Rafael não falava sobre isso com ninguém, mas Pedro, o sócio, notou. Numa terça-feira, durante reunião de gestão, Pedro comentou depois que todos saíram. "Você está diferente." Rafael olhou por cima do laptop. "Diferente como?"
mais leve, menos ausente. Não sei o que aconteceu, mas continua. Te faz bem. Rafael não confirmou nem negou, mas guardou aquelas palavras. Fazia bem mesmo. Aquela mudança silenciosa que Cristiane inspirava sem pedir nada em troca. 6 semanas após o primeiro almoço, Rafael convidou Cristiane para jantar. Não como desculpa profissional, mas diretamente, honestamente. Queria jantar com ela porque gostava da companhia, porque queria conhecê-la melhor, porque não conseguia mais fingir que era apenas negócio. Cristiane hesitou. Rafael viu a resistência nos olhos dela, o medo de que aquilo complicasse as coisas. Mas finalmente ela concordou, com a condição de que fossem em lugar simples. Nada de restaurantes da Faria Lima, nada de menus em francês, lugar de gente normal. Rafael aceitou sem hesitar. Eles jantaram numa cantina italiana pequena na Bela Vista, tradicional, simples, paredes cobertas de fotos antigas e garrafas de vinho vazias decorativas. Pediram lasanha, que chegou direto do forno, queijo gratinado borbulhando, cheiro de manjericão e alho enchendo o espaço apertado entre as mesas próximas. Conversaram sobre tudo. Sobre como Cristiane tinha aprendido a costurar com a mãe quando era criança, sentada no chão do quartinho alugado, observando as mãos hábeis trabalharem. Sobre como Rafael tinha construído o primeiro prédio aos 26 anos, apostando tudo num terreno na Zona Leste que ninguém acreditava. Sobre sonhos antigos que ficaram pelo caminho. Cristiane queria ter feito faculdade de moda, estudar na Santa Marcelina ou na Belas Artes, mas não teve condições e precisou trabalhar quando a mãe morreu, deixando ela e o pai. Rafael queria ter sido arquiteto antes de virar empresário. Queria criar espaços bonitos, ao invés de apenas lucrativos. Partilharam a sobremesa, tiramisu tradicional, servido em taça grande. 2 colheres alternando garfadas, a intimidade do gesto instalando-se natural, sem forçar. Rafael provou o doce e fechou os olhos saboreando. Quando abriu, encontrou Cristiane observando-o com expressão suave. "O quê?" ele perguntou. "Você parece mais humano quando não está tentando impressionar." Rafael sentiu aquilo como elogio e crítica simultânea, e ambas eram merecidas. "Estou tentando ser menos idiota", ele admitiu. "Como está sendo?" Cristiane sorriu. "Melhorando. Devagar, mas melhorando." Depois do jantar, caminharam sem destino pelas ruas da Bela Vista. A noite estava agradável, céu limpo, deixando ver algumas estrelas, apesar da poluição luminosa. Passaram pela Praça da Liberdade já esvaziando, os arcos vermelhos do portal iluminados, algumas lojas ainda abertas vendendo produtos orientais. Pararam numa banquinha de pastel de feira que ainda funcionava, compraram um de carne e um de queijo, comeram apoiados no balcão, lambuzando os dedos de gordura, rindo de bobagens. Rafael não lembrava a última vez que tinha rido assim, solto, sem preocupação de parecer profissional. Cristiane tinha esse efeito nele, de fazer as armaduras caírem sem esforço. Quando finalmente Rafael deixou Cristiane no ponto de ônibus próximo ao apartamento dela, já passava da meia-noite. Ele ofereceu pagar Uber, mas ela recusou com gentileza firme. Preferia o ônibus, era o que conhecia, o que a fazia sentir no controle. Rafael entendeu sem discutir. Ficaram parados ali, o poste de luz amarela criando círculo ao redor, o movimento esparso da madrugada paulistana ao redor. "Obrigada pelo jantar", Cristiane disse. "Foi bom." Rafael queria dizer que foi mais que bom, que foi a melhor noite que teve em anos, que não queria que ela fosse embora, mas apenas assentiu. "Podemos repetir?" Cristiane o estudou, aqueles olhos castanhos, penetrantes mesmo sob a luz fraca. "Podemos, mas devagar, Rafael. Eu não posso me machucar." "Eu não vou te machucar", ele prometeu, e queria desesperadamente que fosse verdade. O ônibus chegou, portas abrindo com um rangido pneumático. Cristiane subiu, acenou da janela.
Rafael ficou ali parado até o ônibus desaparecer na avenida. Depois voltou para o carro, sentindo algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Esperança. Esperança de que talvez não fosse tarde demais para ser alguém melhor. Esperança de que talvez ela pudesse ensiná-lo como. Esperança de que talvez, apenas talvez, ele tivesse encontrado a pessoa que valia a pena mudar por. Nos dias seguintes, Rafael e Cristiane se viram mais vezes. Sempre encontros simples, sempre lugares que ela escolhia. Lanchonete de bairro, onde serviam pão na chapa e pingado perfeito. Parque Trianon no sábado de manhã, onde caminharam pelas trilhas observando passarinhos. Zebinho, onde ela vasculhava livros antigos de moda. E Rafael descobriu que gostava apenas de estar ao lado dela, fazendo nada produtivo. A intimidade crescia gradual, construída sobre conversas honestas e silêncios confortáveis. Rafael aprendeu que Cristiane tinha medo de escuro. Dormia com abajur aceso por causa de pesadelo recorrente da noite em que a mãe morreu. Que ela guardava tecidos que nunca usaria porque tinham sido presentes da mãe, relíquias de afeto. Que sonhava um dia ter ateliê próprio, onde pudesse criar livremente sem depender de encomendas. Cristiane aprendeu que Rafael dormia mal. Acordava às 3 da madrugada com ansiedade do peito apertado. Que guardava todos os cartões que a ex-esposa deu nos aniversários, mesmo após o divórcio, como lembretes de quando foi capaz de ser amado. Que secretamente escrevia poesias ruins num caderno que ninguém sabia existir, versos sobre solidão e arrependimento. Eles compartilhavam vulnerabilidades devagar, construindo confiança pedaço por pedaço, e em algum momento indefinido, entre um café e outro, entre uma caminhada e outra, Rafael percebeu que tinha se apaixonado completamente. Não era paixão superficial baseada em atração física, embora Cristiane fosse linda. Era reconhecimento profundo de ter encontrado alguém que via suas falhas e ainda assim estava disposta a ficar. Alguém que não queria o dinheiro, o status, os prédios com o nome Sampaio na fachada. Alguém que queria apenas ele, o homem imperfeito tentando ser melhor. E isso era tão raro, tão precioso, que assustava Rafael profundamente. Foi numa sexta-feira, 3 meses depois do baile, que tudo desmoronou. Rafael tinha ido ao ateliê para buscar Cristiane. Tinham combinado de passar o fim de semana juntos pela primeira vez, apenas andando pela cidade, sem planos elaborados. Ele chegou mais cedo, encontrou o ateliê vazio, exceto por Dona Irene organizando tecidos. Cristiane saiu para levar umas amostras num cliente ali perto. Deve voltar em 10 minutos, a senhora explicou. Pode esperar na salinha se quiser. Rafael agradeceu, foi até a salinha dos fundos, sentou na cadeira desconfortável de madeira onde tinha se sentado meses atrás para pedir desculpas. Sorriu lembrando daquele dia, de como estava nervoso, de como Cristiane manteve a guarda alta. E agora ela confiava nele. Deixava ele entrar na vida dela devagar, mas consistentemente. O celular dele tocou. E-mail de trabalho. Rafael abriu distraído, respondeu rápido. Depois foi verificar outros e-mails acumulados. Foi então que viu. Um e-mail de Amanda de 2 semanas atrás, reenviando uma mensagem que ela tinha recebido. O assunto dizia: confirmação. Baile beneficente renascer. Rafael franziu a testa, não lembrando ter pedido nenhuma confirmação. Abriu. Era do Instituto Renascer, agradecendo a compra da mesa e confirmando os nomes dos convidados que Rafael tinha enviado. Mas Rafael não lembrava de ter enviado lista de convidados. Sempre deixava aquilo para Amanda resolver, convidando clientes importantes ou parceiros de negócios. Rolou o e-mail até a lista de nomes. Parou. Cristiane Melo. O nome dela estava ali, na lista de convidados da mesa dele. Mas isso não fazia sentido. Rafael não conhecia Cristiane antes do baile. Ela não estava na mesa dele, estava na mesa principal com Luísa Fortuna.
Ele releu confuso, e então viu a data do e-mail original, o primeiro que Amanda tinha recebido e respondido, 2 semanas antes do baile, antes de Rafael conhecer Cristiane, antes dela entregar os uniformes no escritório dele. Alguma coisa estava errada. Rafael voltou para a caixa de entrada, procurou outros e-mails relacionados ao baile. Encontrou um de 3 semanas antes do evento, de Amanda confirmando que tinha incluído Cristiane Melo na lista de convidados conforme solicitado por ele. Mas ele nunca tinha solicitado. Rafael sentiu algo gelar no estômago. Ligou para Amanda. Ela atendeu no segundo toque. Senhor Sampaio? Amanda, o baile beneficente de 3 meses atrás. Quem pediu para você colocar o nome de Cristiane Melo na lista de convidados? Houve silêncio breve. Amanda pareceu confusa. O senhor pediu. Por e-mail. Rafael apertou o celular com força. Eu não pedi. Tenho o e-mail aqui, senhor. Chegou do seu endereço pessoal, não do corporativo, pedindo para incluir Cristiane Melo como convidada da sua mesa. Rafael fechou os olhos, processando. Alguém tinha acesso ao e-mail pessoal dele? Ou alguém tinha falsificado? Mas quem? E por quê? Amanda, me encaminha esse e-mail agora. Claro, senhor. 1 minuto depois o e-mail chegou. Rafael abriu. Era do endereço pessoal dele mesmo, rafael.sampaio.pessoal@gmail.com. Enviado 3 semanas antes do baile, às 2h37 da madrugada, horário que Rafael nunca estava acordado. O conteúdo era breve, pedindo para incluir Cristiane Melo na lista de convidados da mesa dele, dizendo que ela era designer com quem ele pretendia fazer parceria. Rafael sentiu o mundo começar a girar. Alguém tinha invadido o e-mail dele ou tinha acesso. Mas quem sabia Cristiane antes dele conhecer? Quem teria interesse em fazer ela estar naquele baile, especificamente na mesa dele? E então, como peças de quebra-cabeça encaixando dolorosamente, tudo fez sentido. A entrega dos uniformes que Cristiane fez pessoalmente. Ele nunca tinha pedido para o ateliê entregar pessoalmente. Sempre aceitava a entrega por malote. Amanda tinha dito que a pessoa do ateliê pediu para entregar pessoalmente. Alguém tinha arranjado aquilo. Alguém queria que eles se encontrassem naquele dia. Alguém sabia que Rafael seria grosseiro, que humilharia Cristiane. Alguém orquestrou tudo. Rafael saiu da salinha, o coração batendo violento. Dona Irene olhou assustada. Está tudo bem, moço? Você ficou branco. Dona Irene, quem contratou o trabalho dos uniformes da Sampaio Empreendimentos? Quem fez o primeiro contato? A senhora franziu a testa, pensando. Foi uma moça, amiga da Cris. Veio aqui, disse que a empresa do amigo dela precisava de uniformes e que tinha indicado o ateliê. Pediu para a Cris fazer a entrega pessoalmente porque o cara era exigente e precisava ver qualidade direto. Uma amiga de Cristiane. Rafael sentiu raiva queimar. Qual o nome? Não lembro bem. Júlia, acho. Ou Joana. Algo com J. Foi quando Cristiane entrou. Ela viu Rafael parado no meio do ateliê, o rosto pálido, as mãos fechadas em punhos. Dona Irene, com expressão preocupada. Rafael? Ela disse, aproximando-se. O que aconteceu? Rafael a encarou e viu confusão genuína ali. Ela não sabia. Cristiane não sabia de nada. E aquilo tornava tudo pior. Preciso falar com você, ele disse, a voz saindo tensa. Agora. Eles voltaram para a salinha. Rafael fechou a porta. Cristiane encostou na mesa, braços cruzados defensivamente. Fala. O que está acontecendo? Alguém nos armou. Rafael começou. Alguém invadiu meu e-mail, colocou seu nome como convidada da minha mesa no baile. Alguém arranjou a entrega dos uniformes para você ir pessoalmente ao meu escritório. Alguém orquestrou tudo para a gente se encontrar daquele jeito. Cristiane ficou completamente imóvel, o rosto perdendo cor. O quê? Você não sabia? Rafael estudou a expressão dela desesperadamente, querendo que ela não soubesse. Cristiane balançou a cabeça devagar, processando. Não, eu não sabia de nada disso. Como assim meu nome estava na lista de convidados da sua mesa?
Eu fui como convidada da doutora Luísa. Alguém colocou seu nome na minha mesa 2 semanas antes do baile, Rafael explicou, mostrando o celular com o e-mail. Do meu e-mail pessoal, mas não fui eu. E a entrega dos uniformes foi pedida por uma amiga sua. Dona Irene disse que uma mulher veio aqui, indicou minha empresa, pediu para você fazer a entrega pessoalmente. Cristiane pressionou as mãos contra as têmporas, respirando fundo. Uma amiga minha. Rafael, eu não tenho muitas amigas. Quem foi? Dona Irene não lembrava o nome direito. Disse que era algo com J. Júlia ou Joana. O silêncio que se instalou foi absoluto. Cristiane ficou completamente estática, o rosto passando por sequência de expressões, confusão, compreensão, horror. Júlia, ela sussurrou. Minha amiga Júlia. Rafael sentiu o estômago revirar. Quem é ela? Cristiane levantou os olhos. Havia lágrimas ali agora. A gente se conheceu na faculdade. Ela é influencer digital. Mora no prédio ao lado do meu. Ela me ajudou quando eu estava sem dinheiro. Me deu trabalho algumas vezes. Ela me levou ao baile. Rafael franziu a testa. Como assim ela te levou? Eu pensei que a doutora Luísa tinha te convidado. Luísa me convidou sim, mas foi Júlia quem me falou sobre a doutora Luísa. Foi Júlia quem me apresentou para ela. Foi tudo Júlia. A voz de Cristiane quebrou na última frase. Rafael deu um passo à frente, querendo segurar ela, mas Cristiane recuou. Não. Ela respirou fundo, tentando manter controle. Deixa eu pensar. Deixa eu processar isso. Por que Júlia faria isso? O que ela ganha? Rafael não tinha resposta, mas a raiva continuava queimando. Alguém tinha manipulado ambos. Tinha orquestrado humilhação, encontro forçado, tudo por razões que ele não entendia. E pior, tinha usado Cristiane como peça no jogo. Você precisa falar com ela, Rafael disse. Descobrir por quê. Cristiane assentiu devagar, mas havia algo quebrado na expressão dela agora. Algo que Rafael reconhecia como desconfiança voltando. Você acha que eu sabia? Ela perguntou baixo. Que eu estava fingindo tudo? Não, Rafael disse imediatamente. Você não sabia. Eu vi sua reação. Mas Cristiane já estava em outro lugar mentalmente, reconstruindo cada momento desde o baile. E você? Ela perguntou, a voz endurecendo. Como eu sei que você não sabia? Como eu sei que isso não foi algum jogo elaborado seu? Rafael sentiu aquelas palavras como facada. Cristiane, eu te juro que não sabia de nada. Alguém invadiu meu e-mail. Mas você me humilhou, ela disse, e a dor naquela voz era cortante. Me chamou de palhaça. Isso foi real, Rafael. Você escolheu dizer aquilo. Eu sei, Rafael admitiu, a vergonha voltando violenta. E eu vou carregar isso para sempre. Mas eu mudei. Você viu que eu mudei? Ou você só fingiu que mudou porque alguém te mandou? Cristiane pressionou. Pode ser parte do plano, não pode? Humilhar a costureira pobre, depois fingir arrependimento, conquistar ela, e no final ter uma boa história para contar nos jantares de negócios. Não, Rafael disse, a voz saindo desesperada agora. Não é assim. Tudo o que eu senti por você é real. Como eu posso ter certeza? Cristiane perguntou, e as lágrimas finalmente caíram. Como eu posso confiar em qualquer coisa agora? Rafael não tinha resposta, e naquele silêncio sentiu tudo desmoronar. Os 3 meses construindo confiança, as conversas honestas, os momentos de vulnerabilidade compartilhada, tudo contaminado pela manipulação de alguém que eles nem entendiam os motivos. Eu preciso ir, Cristiane disse, pegando a bolsa. Preciso falar com Júlia. Preciso entender o que aconteceu. Cristiane, por favor, Rafael tentou, mas ela já estava abrindo a porta. Não, ela o encarou e havia determinação ali agora, dura e fria. Eu preciso de tempo, preciso processar tudo isso sozinha. E você precisa descobrir quem mexeu no seu e-mail e por quê. Até a gente entender o que realmente aconteceu, não podemos continuar. Ela saiu da salinha, atravessou o ateliê sob o olhar preocupado de Dona Irene, desceu a escada. Rafael ficou parado, sentindo o mundo desabar ao redor.
Foi Dona Irene quem colocou a mão no ombro dele minutos depois. O que aconteceu, moço? Alguém machucou ela, Rafael disse, a voz rouca. E eu não sei como consertar. Dona Irene suspirou. Então descobre. E prova que você não é parte do problema. Rafael assentiu. Saiu do ateliê em direção ao carro. No caminho ligou para um especialista em segurança digital que a empresa usava. Precisava descobrir quem tinha acesso ao e-mail dele. Precisava entender toda a extensão da manipulação, porque só assim poderia provar para Cristiane que o que tinha entre eles era real, que não era parte de nenhum jogo cruel. Cristiane chegou em casa com as mãos tremendo tanto que mal conseguiu abrir a porta. Seu Benedito estava na sala, sentado na cadeira de rodas perto da janela, como sempre. Ele viu o rosto da filha e soube imediatamente que algo estava errado. O que foi, filha? Cristiane desabou. Sentou no chão ao lado da cadeira do pai e chorou como não chorava desde a morte da mãe. Chorou pela humilhação daquele dia no escritório. Chorou pela descoberta de que fora manipulada pela amiga que confiava. Chorou pela possibilidade de que tudo com Rafael fosse mentira elaborada. Chorou porque tinha se permitido confiar, se permitido sentir, se permitido sonhar que talvez merecesse aquilo. Seu Benedito passou as mãos trêmulas pelos cabelos dela, fazendo os sons reconfortantes que conseguia com a fala limitada. Quando Cristiane finalmente acalmou o suficiente para explicar, contou tudo. O pai ouviu em silêncio, processando devagar com a mente ainda lúcida apesar do corpo traidor. Você precisa falar com essa Júlia, ele disse quando ela terminou. Precisa ouvir dela por quê. Cristiane assentiu, limpando o rosto. Pegou o celular, ligou para Júlia. A amiga atendeu animada. Cris, tudo bem? Faz tempo que não falo com você. Preciso te ver, Cristiane disse, a voz controlada com esforço. Agora. Júlia deve ter percebido algo no tom porque hesitou. Aconteceu alguma coisa? Você me usou? Cristiane disse diretamente. Me manipulou. E eu quero saber por quê. O silêncio do outro lado foi longo demais. Finalmente Júlia falou, a voz menos animada. Eu vou aí. 20 minutos depois, Júlia tocou a campainha. Cristiane abriu a porta, encarando a amiga que não via há semanas. Júlia entrou, os olhos evitando seu Benedito na cadeira de rodas. Oi, seu Benedito! Ela cumprimentou rapidamente. Cristiane cruzou os braços. Explica. Júlia suspirou, sentando no sofá velho. Parecia preparada para aquela conversa, como se soubesse que chegaria eventualmente. Eu queria fazer um experimento social, começou, sobre superficialidade masculina. Queria provar que homens ricos julgam mulheres pela aparência. Cristiane sentiu náusea. E você me usou como cobaia. Júlia olhou para as próprias mãos. Eu sabia que Rafael Sampaio era superficial. Pesquisei sobre ele, sobre como tratava pessoas. Achei que seria o sujeito perfeito. Então arranjei a entrega dos uniformes para você ir ao escritório dele, vestida de trabalho, sabendo que ele ia te tratar mal. Como você sabia que eu iria aceitar? Cristiane perguntou, a voz tremendo. Porque eu te conhecia, Júlia disse baixo. Sabia que você precisava do trabalho, que não ia recusar a entrega. E o baile? Coloquei seu nome na lista de convidados da mesa dele, hackeando o e-mail. Júlia admitiu. Queria que ele te visse linda, que sentisse o contraste. Queria capturar a reação dele. Ia ser viral, Cris. Ia provar tudo sobre hipocrisia masculina. Cristiane sentiu raiva explodir. Você não se importou com o que isso faria comigo. Não se importou que eu seria humilhada. Júlia levantou as mãos defensivamente. Mas deu certo. Ele se apaixonou por você. Mudou. Isso não tem nada a ver com você? Cristiane gritou, surpreendendo até a si mesma. Não é sobre seu experimento, não é sobre provar nada. É sobre manipular pessoas reais, machucar gente de verdade para ter conteúdo. Júlia ficou quieta. Finalmente disse baixo. Desculpa, eu achei que estava ajudando. Ajudando? Cristiane riu sem humor. Você destruiu minha capacidade de confiar no que construí com ele. Porque agora eu nunca vou saber se foi real ou se foi só reação ao seu jogo. Júlia se levantou. Cristiane, eu sinto muito, de verdade.
Mas quero que você saia, Cristiane disse, apontando para a porta. E não volte. Júlia hesitou, depois assentiu. Saiu sem olhar para trás. Quando a porta fechou, Cristiane desmoronou novamente. Seu Benedito a chamou baixinho. Filha. Ela foi até ele. Aquele homem, Rafael, ele te trata bem? Cristiane pensou em todos os momentos dos últimos meses. As conversas honestas, os jantares simples, as caminhadas sem destino. A forma como Rafael olhava para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Trata, ela admitiu. Ele mudou. Realmente mudou. Então talvez o que vocês construíram seja real, apesar de como começou, seu Benedito disse. Talvez o começo não importe tanto quanto o que vocês escolheram fazer depois. Cristiane quis acreditar nisso. Mas o medo de ser enganada, de ser projeto, de não ser vista de verdade, era paralisante. Rafael passou os 5 dias seguintes investigando. O especialista em segurança digital confirmou que o e-mail pessoal dele tinha sido hackeado 3 meses atrás. Acesso feito de um IP rastreado até um café na Vila Madalena. As câmeras de segurança do local ainda tinham as imagens daquela data. Rafael foi pessoalmente, obteve acesso às gravações. E lá estava Júlia, sentada com o laptop, claramente executando o hack. Ele compilou tudo, provas irrefutáveis de que tinha sido manipulado tanto quanto Cristiane. Mandou cópia para Cristiane por e-mail com uma mensagem simples. Isso prova que eu não sabia, mas não prova que o que sinto por você é real. Só o tempo pode provar isso. Estou disposto a esperar o quanto for necessário. Cristiane leu, mas não respondeu. Rafael respeitou o silêncio dela, mesmo doendo. Passou a ir ao ateliê apenas para tratar de assuntos profissionais dos uniformes, sempre breve, sempre respeitoso, nunca pressionando. Dona Irene observava tudo com um olhar triste, mas não interferia. Sabia que algumas coisas só os envolvidos podiam resolver. Rafael continuou mudando, mas agora sem a presença de Cristiane como motivação imediata. Fazia porque tinha começado a gostar de quem estava se tornando. Passou a almoçar com os funcionários na copa da empresa às sextas-feiras, conversando de verdade, ouvindo histórias, conhecendo famílias. Doou quantia significativa para o Instituto Renascer, mas anonimamente, sem querer reconhecimento. Visitou os pais em Campinas e passou o fim de semana inteiro, não apenas algumas horas. Ligou para a irmã em Londres e conversaram por 2 horas sobre tudo e nada, reconectando. Pequenas ações que não tinham plateia, que ninguém registrava ou aplaudia. Mudança real, silenciosa, permanente. 2 semanas após a descoberta da manipulação, numa terça-feira à noite, o celular de Rafael tocou. Era número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Senhor Rafael? Aqui é Marlene, vizinha da Cristiane. Ela me deu seu número uma vez. Disse para ligar em emergência. Rafael sentiu o coração disparar. O que aconteceu? O pai dela teve outra crise, muito forte. A ambulância está vindo, mas ela está desesperada. Eu achei que o senhor devia saber. Rafael já estava pegando as chaves do carro antes mesmo de desligar. Qual o endereço? A vizinha passou. Rafael anotou mentalmente enquanto corria para o elevador. O trajeto até o Belém normalmente levaria 40 minutos naquele horário. Rafael fez em 25, dirigindo no limite da imprudência. Chegou ao prédio velho de 3 andares. Subiu a escada de 2 em 2 degraus. A porta do apartamento estava aberta. Entrou. O espaço era minúsculo, como Cristiane tinha descrito. Mas mesmo na urgência do momento, Rafael notou como era limpo, organizado, cheio de objetos que contavam histórias. Fotos na parede, tecidos coloridos, vida de verdade acontecendo ali. Cristiane estava ajoelhada ao lado do pai na cadeira de rodas. Seu Benedito convulsionava violentamente, os olhos revirados, espuma nos cantos da boca. Cristiane segurava a mão dele, lágrimas escorrendo, voz repetindo, pai, pai, fica comigo, por favor. 2 paramédicas entravam com maca e equipamentos.
Rafael ficou parado na porta, sem saber se devia estar ali. Cristiane virou a cabeça, viu ele. Por um segundo, houve surpresa, depois algo que parecia alívio, depois confusão. Rafael, ela sussurrou. Eu vim, ele disse simplesmente porque não havia o que explicar. Ele tinha vindo porque ela precisava. Ponto. As paramédicas trabalhavam rápido, estabilizando seu Benedito, colocando oxigênio, preparando para transporte. Uma delas falou com Cristiane. Vamos levar para o Hospital São Paulo. A senhora vai no carro ou na ambulância? Cristiane estava paralisada, incapaz de decidir qualquer coisa. Rafael deu um passo à frente. Ela vai comigo no carro. A gente segue vocês. A paramédica assentiu. Eles levaram seu Benedito na maca, descendo cuidadosamente pela escada estreita. Cristiane pegou a bolsa com movimentos automáticos, ainda em choque. Rafael segurou o braço dela gentilmente. Vem, eu te levo. Eles seguiram a ambulância pelo trânsito denso de São Paulo. Cristiane ficou em silêncio no banco do passageiro, as mãos entrelaçadas no colo, tremendo. Rafael não falou, apenas dirigiu, uma mão no volante, a outra estendida no console central numa oferta silenciosa. Cristiane olhou para aquela mão, hesitou, depois segurou. Apertou forte, como se fosse a única coisa impedindo ela de desmoronar completamente. Rafael apertou de volta e naquele toque simples havia tudo que palavras não conseguiriam dizer. Chegaram ao hospital, correram para a emergência. Seu Benedito já estava sendo atendido, Cristiane não podia entrar. Ficou na sala de espera, andando de um lado para outro, roendo as unhas, respiração acelerada. Rafael sentou, observando ela processar o desespero sozinha. Sabia que não podia fazer nada, além de estar presente. Depois de 20 minutos intermináveis, Cristiane parou de andar e desabou na cadeira ao lado dele. Cobriu o rosto com as mãos. Ele é tudo que eu tenho, ela disse, a voz abafada. Eu não posso perder ele. Você não vai perder, Rafael disse, mesmo sem ter como garantir. Ele é forte. Você disse que ele sempre foi forte. Como você sabe? Cristiane tirou as mãos do rosto, encarando ele. Como você pode ter certeza? Não posso, Rafael admitiu honestamente. Mas eu acredito. E vou ficar aqui com você, aconteça o que acontecer. Por quê? Ela perguntou, e havia genuína confusão ali. Depois de tudo que aconteceu, por que você está aqui? Porque eu me importo com você, Rafael disse simplesmente. Porque quando alguém que a gente ama está sofrendo, a gente aparece. Não tem outra razão. Cristiane segurou o olhar dele por longo momento. Depois assentiu devagar e encostou a cabeça no ombro dele. Rafael passou o braço ao redor, sentindo ela tremer contra seu peito. Ficaram assim por horas. Médicos entravam e saíam, outras famílias esperavam suas próprias notícias. A noite avançava lá fora. A cidade continuava girando indiferente ao sofrimento concentrado naquela sala de espera. Rafael não saiu, nem para comer, nem para pegar café, nem para atender ligações do trabalho que vibravam insistentes no bolso. Apenas ficou, presença sólida, enquanto Cristiane desmoronava e se reconstruía em ciclos. Às 3 da madrugada, um médico finalmente saiu. Família do Sr. Benedito Melo? Cristiane levantou num pulo, Rafael ao lado dela. Eu sou a filha. O médico, homem de uns 50 anos com olheiras profundas, deu um sorriso cansado, mas reconfortante. Ele está estável. Foi uma crise severa, mas conseguimos controlar. Vai precisar ficar internado por alguns dias para observação e ajuste da medicação. Cristiane começou a chorar de alívio. Posso ver ele? Pode. Está sedado agora, mas pode ficar ao lado se quiser. Cristiane virou para Rafael, os olhos vermelhos, o rosto inchado, e mesmo assim bonita de uma forma que fazia o coração dele apertar. Vem comigo? Rafael assentiu. Sempre. Eles entraram no quarto de internação temporária. Seu Benedito estava na cama, conectado a monitores que bipavam constantes, soro pingando, aparência frágil, mas respiração regular. Cristiane sentou na cadeira ao lado da cama.
segurou a mão trêmula do pai. Rafael ficou de pé, encostado na parede, apenas observando. Viu a devoção naquele gesto simples de segurar a mão. Viu o amor que transcendia palavras, o compromisso de cuidar mesmo quando era difícil, mesmo quando custava tudo, e entendeu que era isso que queria. Não um relacionamento perfeito de contos de fadas. Queria conexão real, alguém que ficaria quando as coisas ficassem difíceis, alguém que escolheria estar presente nos piores momentos, não apenas nos melhores. E Cristiane era essa pessoa, sempre foi. Ela tinha enfrentado humilhação, descoberta de manipulação, dúvida sobre tudo. E ainda assim tinha dignidade intacta. Ainda assim escolhia amor, escolhia cuidado, escolhia ficar. Rafael percebeu naquele momento que não era ele quem estava salvando ela. Era ela quem estava salvando ele, apenas por existir, por mostrar o que realmente importava. O amanhecer chegou pintando o céu de rosa e laranja através da pequena janela do quarto. Cristiane tinha cochilado na cadeira, a cabeça encostada na cama perto da mão do pai. Rafael continuava de pé, agora sentado no chão, com as costas contra a parede, observando ela dormir. Seu Benedito acordou devagar, os olhos abrindo com dificuldade. Virou a cabeça, viu a filha dormindo, viu Rafael no canto. Os olhos dele encontraram os de Rafael, reconhecimento ali. Rafael levantou, aproximou-se silenciosamente. Cuida dela, seu Benedito sussurrou com grande esforço. A voz quase inaudível. Ela merece ser cuidada. Eu vou, Rafael prometeu baixo. Se ela deixar. Seu Benedito deu um sorriso fraco. Ela vai deixar. Só está com medo. Rafael assentiu. Entendo. Você é bom para ela, o velho disse, cada palavra custando energia. Vi como você olha para minha filha. É o jeito certo. Cristiane acordou com as vozes. Pai! Você está acordado. Seu Benedito apertou a mão dela com a força limitada que tinha. Estou aqui, filhinha. Não vou a lugar nenhum ainda. Cristiane chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Rafael se afastou, dando privacidade. Saiu do quarto. Foi até a máquina de café no corredor. Comprou 2 copos. Voltou. Cristiane estava de pé agora, conversando baixinho com o pai. Rafael ofereceu um dos cafés. Ela aceitou, os dedos roçando nos dele durante a troca. Obrigada, ela disse. E não era apenas pelo café. Por estar aqui. Por não ter ido embora. Eu não vou embora, Rafael disse. Não importa quanto tempo leve para você confiar em mim de novo. Eu vou continuar provando que sou digno disso. Cristiane tomou um gole do café horrível de hospital. Júlia me manipulou. Mas você escolheu me humilhar naquele dia. Ninguém forçou você a dizer aquelas palavras. Rafael assentiu, aceitando a verdade dolorosa. Você está certa, e eu vou carregar aquilo para sempre. Mas eu mudei, Cristiane. Não por causa da manipulação dela, não porque alguém me obrigou. Mudei porque você me mostrou quem eu poderia ser. E mesmo que você nunca me perdoe completamente, eu sou grato por isso. Cristiane o estudou por longo momento. Você realmente mudou, ela admitiu baixo. Eu vi. Nos últimos meses, você foi consistente. Não apenas comigo, mas com todo mundo. Dona Irene comentou que você sempre cumprimenta as meninas pelo nome agora. Sempre pergunta como estão. Sua secretária disse para a vizinha dela que você virou outro chefe. As pessoas notam, Rafael. Isso significa algo para você? Ele perguntou, não ousando ter esperança. Significa tudo, Cristiane respondeu, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Porque prova que não foi performance, foi real. Rafael deu um passo à frente. Cristiane, eu te amo. Não como você aparece, não pelo que você cria, mas por quem você é. Você me ensinou a ver beleza em simplicidade, a valorizar presença sobre aparência, a ser humano de novo. E eu quero passar o resto da minha vida sendo digno de você. As lágrimas dela caíram. Eu também te amo. Eu tentei não amar, tentei me proteger, mas é inútil. Você se tornou importante demais.
Eles ficaram parados ali, no corredor de hospital com cheiro de desinfetante e som de monitores bipando, e foi o lugar mais romântico do mundo naquele momento. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, com cuidado infinito. Posso te beijar? Cristiane assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Pode. O beijo foi suave, carregado de promessa, de recomeço, de escolha consciente de construir algo real sobre fundação imperfeita. Quando se separaram, seu Benedito estava observando da cama com um sorriso satisfeito. Finalmente, ele murmurou: achei que ia ter que bater em vocês dois com a bengala. Nos meses que se seguiram, Rafael e Cristiane reconstruíram o relacionamento. Dessa vez sem sombras, sem segredos, apenas honestidade crua e vulnerabilidade compartilhada. Rafael ajudou a pagar o tratamento de seu Benedito, não como favor, mas como parceria, porque era isso que pessoas que se amavam faziam. Cristiane aceitou a ajuda com gratidão, mas sem submissão. Manteve independência, continuou trabalhando, sonhando, criando. 6 meses depois, com seu Benedito melhorando gradualmente, Rafael fez algo que vinha planejando. Não pediu Cristiane em casamento, não fez gesto grandioso. Simplesmente apareceu no apartamento dela num sábado de manhã com proposta. Ele tinha comprado um espaço comercial no Bom Retiro. Queria reformar e transformar em ateliê próprio para Cristiane. Não como presente, mas como investimento. Ele entraria como sócio silencioso, ela teria controle criativo total. Cristiane ficou sem palavras por longos segundos, depois perguntou a única coisa que importava. Por quê? Porque você merece espaço para criar livremente, Rafael disse. Porque seu talento não deveria ser limitado por falta de recursos. Porque eu acredito em você. E porque, egoístamente, quero fazer parte da construção do seu sonho. Cristiane chorou, abraçou ele, aceitou. Não porque precisava da ajuda, mas porque finalmente entendia que aceitar não era fraqueza. Era permitir ser vista, ser valorizada, ser amada. Eles reformaram o espaço juntos. Rafael contratou arquiteto, mas Cristiane decidiu cada detalhe. Paredes pintadas de branco para refletir luz natural. Janelas enormes. Máquinas de costura de última geração. Prateleiras organizadas para tecidos, área de atendimento acolhedora, mesa grande para corte, espaço para seu Benedito ficar confortável quando quisesse visitar. Foi inaugurado numa sexta-feira chuvosa de outubro. Compareceram Dona Irene e as meninas do antigo ateliê, Fernanda Alcântara com matéria pronta para publicar, Luísa Fortuna com palavras de incentivo, amigos novos que Cristiane fez ao longo do caminho. Pedro, o sócio de Rafael, apareceu com a família. Amanda levou flores. Até Júlia tentou aparecer, mas Cristiane ainda não estava pronta para perdoar completamente. Talvez um dia, mas não ainda. O ateliê prosperou rapidamente. Cristiane contratou 3 costureiras, depois mais 2. Criou linha própria de vestidos sustentáveis que ganhou a atenção da imprensa especializada. Começou a dar aulas para jovens da periferia interessados em moda. O espaço que Rafael ajudou a criar tornou-se exatamente o que ele imaginou: lugar de criação, de dignidade, de oportunidade. 1 ano e meio após o baile que mudou tudo, numa tarde de domingo, Rafael e Cristiane caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Seu Benedito ia com eles na cadeira de rodas, que Rafael empurrava com cuidado pelos caminhos sombreados. O parque estava cheio de famílias, crianças correndo, vendedores de picolé, músicos tocando nas praças. Vida acontecendo em todas as direções. Eles pararam perto do lago, observando os patos nadando preguiçosos. Cristiane segurou a mão de Rafael, entrelaçando os dedos com naturalidade de quem fez aquilo 1000 vezes. Seu Benedito observava os dois com satisfação tranquila de quem via a filha feliz. Você acha que a gente teria se encontrado se não fosse a manipulação da Júlia? Cristiane perguntou de repente. Rafael pensou honestamente. Não sei. Talvez não. Talvez nossos mundos nunca se cruzassem naturalmente. Cristiane assentiu devagar. Às vezes,
eu fico brava por como tudo começou. Outras vezes fico grata porque nos levou até aqui. Rafael apertou a mão dela. Eu fico grato sempre, mesmo que o começo foi horrível, mesmo que eu mostrei meu pior lado, porque me forçou a mudar, a ser melhor, e me trouxe você. Seu Benedito tossiu, chamando atenção. Vocês dois falam muito, ele disse com dificuldade, mas humor evidente. Aproveitem o parque. Eles riram, continuaram andando sem pressa, apenas existindo juntos. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons dourados. São Paulo ao redor continuava barulhenta, caótica, gigantesca. Mas ali, naquele caminho de parque, com o pai ao lado e o homem que amava segurando sua mão, Cristiane sentiu algo que não sentia havia anos. Paz. Não paz perfeita de contos de fadas, onde tudo se resolve magicamente. Mas paz real, construída sobre erros e recomeços, sobre segundas chances e coragem para mudar. Rafael olhou para ela, para a luz dourada do entardecer, iluminando o rosto dela, e soube que tinha encontrado tudo que procurava sem saber. Não era sobre ter mais dinheiro ou construir mais prédios. Era sobre ter alguém que o via completamente, falhas incluídas, e escolhia ficar. Era sobre construir vida real, sobre fundação honesta. Era sobre amor, que não vinha de perfeição, mas de compromisso diário de escolher um ao outro repetidamente. E ali, naquele parque em São Paulo, empurrando a cadeira de rodas do futuro sogro, enquanto a mulher que amava caminhava ao lado, Rafael Sampaio entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era fortuna acumulada, não era apartamento na Faria Lima, não era o nome em fachadas de prédios. Era ter alguém que te ensina a ser melhor. Era ter propósito que vai além de lucro. Era ter presença que vale mais que qualquer presente. E isso era tudo. Era mais do que ele merecia. Era exatamente o que precisava. M.